Capítulo 15. Culto do Evangelho. Logo chegamos ao Salão Fé e Amor, estruturado na Alameda para as atividades sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, obra esta que deve ser estudada por todos nós diariamente. O salão já estava com bastante gente que ia participar do Evangelho, muitos já estavam ali reunidos. Conferindo o relógio, ainda faltava um quarto de hora para as atividades. Era o tempo de cumprimentar e ter uma conversa rápida com um e outro amigo. A mesa estava pronta. Maria Rosa, a nossa querida cuiabana, havia organizado para nós. Ela agora se encontra ligada à atividade de Anaíra e Ataíde, juntamente com Pinheiro, Márcia e outros jovens que se uniram às tarefas deste outro lado da vida. O Evangelho sempre nos traz grande responsabilidade. Naquela noite, junto com amigos e alguns convidados que vez ou outra nos visitam, sempre aproveitamos a presença de algum orador e pedimos para expor o seu pensamento, mas, quando não tem ninguém disponível, a gente se organiza para falar algo. Logo que ocupei um lugar à mesa para me preparar e pensar no que iria falar naquela noite, pedi a uma das jovens que estava nas primeiras cadeiras para abrir o Evangelho para nós. Ela abriu e caiu para nossa meditação no capítulo 13, item 16, falando sobre a caridade. Corri os olhos na página e busquei meditar sobre o assunto que para todos nós é de grande reflexão, enquanto pensava no nosso compromisso individual, onde cada um vive a prática da caridade consigo mesmo. Sabemos que somos todos interligados uns com outros, mas na individualidade da verdade e do amor, cada um vive o seu, da maneira certa, buscando o reequilíbrio para o amor e a compreensão. Ninguém consegue alcançar o lugar do outro, ninguém ocupa perante a divindade e a própria consciência o lugar de ninguém, cada qual com seu dever. Enquanto estava aguardando o horário do início, entrou silencioso na porta do nosso salão o professor Germano, acompanhado de nossa irmã Nelne, a querida Nizinha, com outras companheiras. Pedi que colocassem o professor e Nizinha perto da mesa onde estávamos. Entreguei-lhe o Evangelho para que ele explanasse o texto para nós. Quando deu a hora e o silêncio se fez, pedi ao Ataíde que fizesse a prece de abertura das atividades. Ele se posicionou como sempre realizou na vida física e com sua postura de cristão fez uma súplica rogando aos nossos maiorais o amparo para as atividades que seriam ali realizadas. Como devoto à prece do Pai Nosso, deu início às nossas atividades. O nosso amigo Antenor Germano leu esta página do Evangelho que serviu para os nossos estudos. 13. Chamo-me caridade, sigo o caminho principal que conduz a Deus. Acompanhai-me, pois conheço a meta que deveis todos visar. Dei esta manhã o meu giro habitual, e com o coração amargurado venho dizer-vos, ó meus amigos, que de misérias que de lágrimas, quanto tendes de fazer para secá-las todas. Em vão, procurei consolar algumas pobres mães, dizendo-lhes ao ouvido, coragem. Há corações bons que velam por vós, não sereis abandonadas, paciência. Deus lá está, sois dele amadas, sois suas eleitas. Elas pareciam ouvir-me e volviam para o meu lado os olhos arregalados de espanto. Eu lhes lia no semblante que seus corpos, tiranos do espírito, tinham fome e que se é certo que minhas palavras lhes serenavam um pouco os corações, não lhes reconfortavam os estômagos, repetia-lhes, coragem, coragem. Então, uma pobre mãe ainda muito moça, que amamentava uma criancinha, tomou-a nos braços e a estendeu no espaço vazio, como a pedir-me que protegesse aquele entezinho que só encontrava, num seio estéril, insuficiente alimentação. Alhures vi meus amigos, pobres velhos sem trabalho e, em consequência, sem abrigo, presas de todos os sofrimentos da penúria e envergonhados de sua miséria, sem ousarem, eles que nunca mendigaram, implorar a piedade dos transeuntes. Com o coração túmido de compaixão, eu, que nada tenho, me fiz mendiga para eles e vou por toda parte estimular a beneficência, inspirar bons pensamentos aos corações generosos e compassivos. Por isso é que aqui venho, meus amigos, e vos digo, há por aí desgraçados, em cujas choupanas falta o pão, os fogões se acham sem lume e os leitos sem cobertas. Não vos digo o que deveis fazer, deixo aos vossos bons corações a iniciativa. Se eu vos ditasse o proceder, nenhum mérito vos traria a vossa boa ação. Digo-vos apenas, sou a caridade e vos estendo as mãos, pelos vossos irmãos que sofrem. Mas se peço, também dou e dou muito. Convido-vos para um grande banquete e forneço a árvore onde todos vos saciareis. Vede quanto é bela, como está carregada de flores e de frutos. Ide, colhei, apanhai todos os frutos dessa magnificente árvore que se chama beneficência. No lugar dos ramos que lhe tirardes, atarei todas as boas ações que praticardes e levarei a árvore a Deus, que a carregará de novo, porquanto a beneficência é inexaurível. Acompanhai-me, pois, meus amigos, a fim de que eu vos conte entre os que se arrolam sob a minha bandeira. Nada temais, eu vos conduzirei pelo caminho da salvação, porque sou a caridade. Carita, martirizada em Roma, Lyon, 1861. Após ele ler esta página, Nizinha leu uma mensagem que Irondina lhe havia entregue. Uma mensagem de Meimei com o título Confia Sempre, que a benfeitora escreveu através de Chico Xavier e que aqui no plano espiritual continua favorecendo criaturas com sua beleza e consolo. Sabemos que existem palavras de vida eterna e não há de duvidar que as obras de Chico Xavier foram escritas para o despertar do espírito em qualquer ocasião ou em qualquer dimensão. Após Nizinha terminar de ler o texto lindo que lhe foi entregue, passamos a palavra ao professor. Meus amigos, o texto lido é do capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Devemos dar com uma mão sem que a outra saiba.
No prosseguimento da vida, o maior sentimento que existe é o da verdade íntima, que não é para o outro e sim para nós. Tal atitude se refere também à nossa individualidade planetária, onde cada um vive com seu pensamento e não consegue furtar o conhecimento, a sabedoria, o amor do outro. Como cada um vive com o que ele teceu para si mesmo, não existe nos caminhos evolutivos aqueles que usufruem dos bens morais que ele não trabalhou em si para adquirir. O bem que podemos usufruir é o bem coletivo, para transformar nossa vida em uma vida digna de valores morais. Todos usufruímos da bondade de Deus para alcançar o nosso melhor, mas para isso devemos nos esforçar para compreender que na lei universal cada qual segundo a sua obra. Não adianta se exaltar, pois o que mostramos ou expomos aos nossos irmãos é apenas vaidade e orgulho. Deus espera de nós a evolução e ninguém evolui de braços cruzados e conduzindo consigo o orgulho e a vaidade. Sejamos discretos, honestos e fiéis à causa do amor. Amor este que pertence a nós mesmos. Nenhum de nós fica expondo a consciência a ninguém. Tudo o que queremos mostrar deve ser o fruto do trabalho e da bondade. Mas, na verdade, a mente está fervendo de ideias orgulhosas e débitos inúteis. Ser bom é um ato individual que cada um vive o seu. Meus irmãos, que meditemos em nosso evangelho de amor e fé sempre. Sabemos que a caridade é o ponto fundamental de nossa evolução. Sem caridade não adquirimos amor nem desenvolvemos a caridade para com nós mesmos. A prece auxilia, mas as ações são capazes de consolar. As pessoas devem desenvolver o próprio íntimo, que não pertence a ninguém, só a si mesmo. Quando Cristo nos recomenda esconder uma mão para que a outra não saiba, é esconder na intimidade do próprio coração. É fazer o bem despertando no espírito a essência da verdade que necessita ser trabalhada para o futuro na própria vida. Caminhar pelo mundo só para ver sofrimento não engrandece ninguém, ficar a observar as boas obras também. Não. Tudo exige mãos à obra, esforço e compreensão. O bem e o mal se divulgam por si mesmos. Cada qual fala do que está cheio o coração. É natural que cada um comente o que mais lhe atrai a atenção, o bem ou o mal. Carita, com o coração piedoso, observava a dor daquelas mulheres que ela desejou amparar. Enquanto muitos ficam presos no passado, tentando descobrir por que sofrem, não caminham, não ajudam, não evoluem, não servem. Sejam bons e caridosos, é nosso dever de espírita, de cristão, de filho de Deus e irmão do Cristo. Guardemos a paz, a do Senhor, juntamente com a caridade. Assim que Antenor concluiu sua explanação, eu me levantei para fazer algumas considerações sobre o texto lido e agradecer aos companheiros pela visita carinhosa que nos proporcionaram. Em seguida, Nizinha fez a súplica a Jesus dizendo: Amado Senhor Jesus e Deus nosso Pai de amor e misericórdia, neste momento, nesta casa de amparo, abençoe a todos nós para que possamos sentir o bem em nosso coração e repartir, Senhor, o muito que recebemos dos amigos divinos, os teus mensageiros. Eles, Senhor, que têm nos orientado a fazer o melhor, para que o melhor nos eleve a Jesus, o benfeitor de nossas almas. Ampare os servidores desta casa como de todo o planeta, ilumine as almas que acreditam na força do amor e aconchegue aquele que se distancia de sua grandeza, Senhor, e se encontra sufocado pela lágrima e pelo desespero. Multiplique a fé nas criaturas que sofrem pela pandemia que tem envolvido o planeta. Socorra, Senhor, os que esperam pelos tratamentos físicos e espirituais. Auxilie os desesperados que chegam a este plano sem saber por onde andam e que se veem longe dos seus. Jesus, doce Rabi da Galileia, envolva-nos no seu amor, ampare os irmãos encarnados que estão à frente do Evangelho, divulgando seus exemplos de amor. Dê-nos a fé e a esperança sempre. Senhor, que sua bondade faça de nós instrumento do seu amor, hoje e sempre. Após a súplica da irmã querida, no som de uma música cantada por Maria Cantora, a equipe pôde aplicar as energias vibratórias aos irmãos carentes de recursos espirituais. Enquanto aplicávamos os fluidos para auxiliar o refazimento de alguns irmãos, podíamos ouvir em um som melancólico os belos versos cantados por Maria Cantora e outros companheiros. Nossa caminhada expande a vibração do amor. Consola a nossa vida caminhando para onde for, dá-nos a paz, ó Senhor. Em sentir tua bondade, tece-nos a prosperidade. Em forma de proteção, não nos entregues às lágrimas, à tristeza, à solidão. Faze que neste instante tenhamos a consolação. Senhor, aqui estão teus servidores. Estende na vida a paz. Transforma o amor que existe na luz que o bem traz. Coloca aqui tuas mãos pelo amor da verdade. Ensina a viver e fazer, lutando pela caridade. Senhor, estende as tuas mãos. Não deixa perder no caminho. Envolve a nossa alma na luz, na paz, no carinho. Envolve a nossa alma na luz, na paz, no carinho. Senhor, aqui estão teus servidores. Quando retornamos ao local novamente, Cantora encerrará a canção e eu logo pedi que o velho companheiro das atividades de Santa Maria encerrasse as atividades. Delfino tomou a posição respeitosa, fez sentida prece rogando o amparo para toda a humanidade e encerrou as atividades. Ao termo das atividades, pudemos cumprimentar os companheiros enquanto tomávamos um lanche fraterno. Dialogando com Ataíde sobre as atividades, perguntei-lhe: Ataíde, como estão as atividades no amor e caridade? As coisas estão apertando, mas é o velho ditado: carro apertado é que canta, então vamos trabalhar. O senhor precisa fazer uma visita para nós lá. Ah, sim, em breve irei visitar vocês. O Pinheiro já organizou o trabalho dele lá? Voltei a perguntar ao companheiro.
Ele já está com uma turma grande e com o consultório em atividade. E as atividades com os jovens recém-chegados da terra e que saem da casa de Timóteo. Graças a Deus, tio senhor, as coisas estão indo bem. A Nair está auxiliando os jovens que chegam sem destino certo, Pinheiro frente aos consultórios, Renata e Márcia nas atividades de instruções evangélicas. Na parte de arrumação está Cuiabana e Iveta com as companheiras. Na verdade, cada um com sua função, seu trabalho e precisando de gente para trabalhar. Mesmo tendo cuidadores, enfermeiros e enfermeiras, sempre falta gente para auxiliar os recém-chegados à casa. E o senhor sabe, procurou, a Nair não deixa sem o apoio. Então, se o povo acha que morrer é descansar, estão enganados. Aqui tem que trabalhar em dobro. Se quiser alguma coisa tem que trabalhar e sem enrolação. E os cultos do evangelho, como acontecem? Como aqui diariamente, mas ainda é pouco. Deveria ter mais. Sem o evangelho, sem o Cristo, as coisas não vão. O povo deve estudar o evangelho igual come. Os momentos de prece são mais vezes? Ah, sim. Pela manhã, na hora das refeições, na organização das tarefas e à noite. Orar nunca é demais. Temos realmente orado pouco, a humanidade tem orado pouco. Aproximou-se de nós Antônio Pinheiro, que na terra se dedicou à odontologia. Estava muito alegre junto com a filha Márcia Pinheiro e nos falou bem-humorado. Tio senhor, deveria ter cuidado mais do meu corpo lá na terra. Aqui a gente não para, mas o trabalho parece estar pouco, disse-lhe eu. Pouco? Eu nunca vi tanto serviço. Não sei como o senhor Ataíde, a dona Maria Cantora e a mamãe dão conta de tantos pedidos. Não se preocupe, meu irmão, estudar e trabalhar, ou trabalhar e estudar, é o caminho da evolução. Quem não está fazendo, está parado no tempo. É verdade, a pessoa cuida para não ser cuidado pelos outros. Senão vai ficar perdido por aí. E tem muitos que estão assim, comentou Márcia. Faz dó, pois nem sabem o que aconteceu com eles. Ah, sim, ainda não sabem nem o que fazem da vida. Como pode, não é? Disse Márcia. A pessoa vai para a terra e o pouco tempo que fica lá esquece tudo de bom que tem aqui, que aprendeu, que pode fazer em benefício dela mesma. Pois é, minha irmã, tem gente que fica lá tão pouco tempo que não era para esquecer o dever daqui, mas lá se desculpa em tudo. Tem espírita que se esquece até que é espírita para não trabalhar, pedem muito aos espíritos e não fazem nada. Mas tudo isto está ligado ao poder transitório da terra, disse Ataíde. É verdade, disse Eliseu no momento em que estavam se despedindo para voltar aos seus postos de trabalho. Ali nos despedimos dos companheiros, quando a Nair se aproximou e eu comentei. Minha irmã, a luta não para. Precisamos ter fé e confiar sempre que cada dia estamos dando um passo a mais na trajetória evolutiva. O povo acha que porque foi espírita, ou porque ocupou uma posição qualquer, é um espírito superior. Como estão enganados. Muitos ocupam essas posições para errar menos, enquanto os cargos luminares estão mesmo no coração de uma mãe que soube cumprir seus deveres na terra, que soube amar, doar de si, compreender o filho, dar a liberdade de viver consciente do aprendizado e valores da vida. Você e Ataíde cumpriram o dever que abraçaram na terra. Quem ama adquire os valores da alma que aprende a buscar o despertar da mente. Mas só os que aderem em si à fé sustentada no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo são capazes de transformar a vida dos que o conheceram ou ouviram falar dele. Tem sim os que fizeram os outros acreditarem nele devido à obra que empenhou, a fazer sem fanatismo, sem falsidade e sem orgulho e vaidade. A senhora e o Ataíde cumpriram o dever que abraçaram na terra. Que tenham muita inspiração para fazer do posto de assistência uma luz de amparo aos sofredores que batem a porta. A irmã, com sua simplicidade, me agradeceu e se despediu, tomando rumo de retorno às suas atividades, junto ao grupo de irmãos que ali estavam. Quando todos saíram, retornamos cada um aos nossos postos. As atividades não param, e eu saí para o meu escritório, pois tinha um compromisso com Maria Cantora e outros companheiros na casa de Maria de Nazaré.